Bom dia, hoje é dia 27 de fevereiro e vamos para o nosso devocional do dia. Devocional onde eu leio tanto o devocional da manhã e o devocional da noite, do devocional manhã e noite com Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a Sua palavra, que se encontra em Salmo 91, versículo 9 e Miqueias 5, versículo 2. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém e amém. Vamos lá? O devocional da manhã tem base o Salmo 91, versículo 9. Então vamos ler a introdução do livro dos Salmos, Circunstância da Escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas o autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que se pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, Asaf, os filhos de Corá, Etam, Emã, filho de Corá, e Moisés. Salmos consistem em muitos hinos e orações escritos por indivíduos mais usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam os títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável e, em muitos casos, estes salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram inseridos depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagiu a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazendo nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender a luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua sabedoria e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tinha rima métrica ou regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se torna um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos e cânticos de ação de graças, salmos de lamento, salmos reais, salmos de entronização, salmos penitenciais e salmos de sabedorias ou didáticos. Spurgeon, em Salmos: Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos o salmo dele, podemos nos identificar de alguma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi, muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado de seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Salmo 91, versículo 9. No deserto, os israelitas estavam continuamente expostos à mudança. Sempre que a coluna de fogo pairava, as tendas eram armadas. Mas no dia seguinte, quando o sol chegava, a trombeta soava, a arca era colocada em movimento, a coluna de nuvem e de fogo guiava o caminho através dos estreitos desfiladeiros de montanhas.
ao lado da colina ou pelo árido deserto. Eles mal tinham tempo de descansar um pouco antes de ouvir o som de vamos. Este não é o refúgio. Vocês ainda precisam seguir viagem para Canaã. Eles nunca ficaram muito tempo em um lugar, nem mesmo os poços e palmeiras podiam detê-los. No entanto, eles tinham um lar em seu Deus. A coluna de nuvem era seu teto e sua chama à noite seu fogo doméstico. Eles precisavam seguir de um lugar em lugar, mudando continuamente, nunca tendo tempo para fixar e dizer: agora estamos seguros nesse lugar, devemos habitar. Ainda assim, diz Moisés, embora estejamos sempre mudando, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. O cristão não conhece mudança em relação a Deus. Ele pode ser rico hoje e pobre amanhã. Ele pode ser doente hoje e amanhã e bem amanhã. E pode estar alegre hoje e amanhã pode estar aflito, mas não há mudança em seu relacionamento com Deus. Se ele me amou ontem, ele me ama hoje. Minha mansão perene de descanso é o meu abençoado Senhor. Que a perspectiva seja frustrada, que as experiências sejam destruídas, que a alegria seque, que o mofo destrua tudo. Não perdi nada do que tem em Deus. Senhor, se tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolhe, sou um peregrino no mundo, mas estou em casa em meu Deus. Na terra eu vago, mas em Deus eu habito num lugar tranquilo. E esse é o nosso devocional da manhã. E agora vamos ver a introdução do livro de Miqueias. Autor e período da escrita. O nome do profeta Miqueias é provavelmente uma variação de Micaias. Quem é como Jeová? Miqueias veio de Morest Gate, cerca de 30 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, próximo às fronteiras com os filisteus. Miqueias viveu e ministrou durante os reinados dos reis Jotão, Acás e Ezequias, cerca de 750 a 700 a.C. Portanto, ele foi contemporâneo de Isaías, Oséias e Amós. Durante esse tempo, os assírios atacaram o reino do norte, o qual foi derrotado em 722 a.C. e foi levado em cativeiro na Babilônia. Em sua terra, Miqueias sofria com problemas tais como a adoração formal sem temor real de Deus, idolatria e a forma como os líderes oprimiam o povo. Quando Jeremias anunciou o cativeiro de Judá, cerca de 100 anos depois, os habitantes mais velhos poderiam se lembrar da profecia da época do rei Ezequias, em Miqueias 3, versículo 12. Isso é uma prova que os escritos inspirados do Antigo Testamento foram imediatamente reconhecidos e respeitados como tais pelo povo de Deus. O mesmo se aplica aos escritos do Novo Testamento. 1 Timóteo 5,18, por exemplo, é uma citação do Evangelho de Lucas. 2 Pedro 3, versículo 15, é uma referência às epístolas de Paulo, onde as epístolas de Paulo são mencionadas. Os escribas do tempo do Novo Testamento conheciam a profecia de Miqueias também e ligaram corretamente a profecia de Miqueias 5, versículo 2, ao lugar do nascimento do Messias, o rei de Israel. Quando os sábios vieram do Oriente a Jerusalém para adorar o Senhor Jesus, eles foram enviados a Belém, de acordo com Miqueias 5, versículo 2. As palavras do Senhor Jesus em Mateus 10, 35 e 36 são tão semelhantes àquelas em Miqueias 7, versículo 6, que podem concluir que o Senhor estava pensando em Miqueias quando ele estava em coisas, embora não tenha mencionado o profeta. Propósito da escrita. O livro de Miqueias consiste em 3 discursos proféticos sérios que começam com ouvi. A primeira parte, Miqueias 1 e 2, começa com ouvi todos os povos, escutai a terra e tudo o que há nela. Então se segue o juízo de Deus sobre Samaria, capital do reino do norte, e sobre Jerusalém, capital de Judá. O juízo é por suas transgressões e injustiças, bem como sua idolatria, visto que haviam rejeitado os sérios avisos de Deus, e por isso que toda a terra estava desolada, e não mais um lugar de descanso para o povo de Deus. Os habitantes seriam perseguidos e expulsos da terra, mas reunidos um dia. A segunda mensagem, Miqueias 3, 4 e 5, começa com as palavras: ouvi, peço, ó chefe de Jacó, e vós, príncipes da terra de Israel. Os líderes e profetas de Israel tinham bastante culpa. Segue-se então uma descrição da glória futura do reino futuro de Israel no reino de paz. Nessa seção, Belém é anunciado como futuro lugar do nascimento do Messias, que será o forte auxílio do povo durante o tempo quando a Síria atacar Israel. No início da terceira mensagem, Miqueias 6 e 7, nós lemos: ouvi agora que o Senhor diz, seguido pela recordação do amor de Deus pelo seu povo e a lembrança de seus direitos. A menção do juízo justo de Deus, o lamento às perspectivas esperançosas do profeta, constrói o fim deste curto livro. Os últimos três versos
são alguns dos mais bonitos das Escrituras. Assim, Miqueias anuncia alternadamente o juízo e a graça para Israel, quando da mensagem de Miqueias corresponde em muitas partes às mensagens de seu contemporâneo Isaías. Peculiaridades. Os dois profetas chamados Miqueias ou Micaías. Em 1 Reis 22, versículo 8 em diante, e 2 Crônica 18, é mencionado um profeta chamado Micaías, a qual ministrou durante o rei Acabe em Israel. Em Israel. Ele avisou Acabe e Josafá a não irem guerrear contra a Síria. Mas ele não foi levado a sério. E é impressionante que as últimas palavras desse profeta, Micaias, correspondem literalmente às primeiras palavras de Miqueias, o moralista: atendei ao povo, cada um vós. Assim, segundo o profeta, começa onde o primeiro terminou. Miqueias e Isaías. É relevante o fato de que achamos muitos paralelos entre os dois livros dos profetas Miqueias e Isaías, os quais demonstram que ambos tinham a mesma comissão da parte de Deus simultaneamente, apesar de todas as diferenças. Eles tinham como dever avisar o povo de Deus e anunciar seu juízo, mas também a misericórdia de Deus e o Messias. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre Miqueias 5. O Messias e seu povo. Nada se opõe ao espírito do cristianismo do que a guerra, e a quantos homens são cristãos e não somente nominalmente, mas em atos e verdades, as guerras devem parar. E essa é a introdução do livro de Miqueias. Agora vamos ler o nosso devocional da noite, cuja as origens são destes, os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Miqueias 5, versículo 2. A origem do Senhor Jesus para o seu povo, como seu representante perante o trono, foi muito antes de aparecerem sobre o palco do tempo. Foi desde os tempos da eternidade que ele assinou o pacto com seu Pai, que iria pagar sangue por sangue, sofrimento por sofrimento, agonia por agonia e morte por morte em favor de seu povo. Foi desses dias da eternidade que ele se entregou em uma palavra de lamento, da coroa de sua cabeça até a sola de seus pés. Ele suou grandes gotas de sangue. Ele foi cuspido, perfurado, zombado, fendido e esmagado sobre as dores da morte. Suas origens, como nosso fiador, vêm desde a eternidade. Faça uma pausa, minha alma, e maravilhe-se. Você tem origem na pessoa de Jesus desde os dias da eternidade. Cristo não o amou apenas quando você nasceu no mundo, pois seu prazer estava com os filhos dos homens, antes que houvessem filhos dos homens. Ele pensava neles com frequência. Desde os dias da eternidade, ele colocou sua afeição sobre eles. O que? Minha alma, se tem sido há tanto tempo sua salvação, não a completaria? Desde os dias da eternidade, ele está preparando para me salvar e me perderá agora? Que ele me levou em sua mão com sua joia preciosa e agora me deixaria escapar entre seus dedos? Ele me escolheu antes da origem da montanha ou dos canais da profundeza fossem cavados e me rejeitaria agora? Impossível. Estou certo que ele não me amaria por tanto tempo se não fosse um amor imutável. Se ele pudesse se cansar de mim, teria se cansado muito antes de agora. Se não tivesse me amado com um amor tão profundo quanto o inferno e tão forte como a morte, ele teria se afastado de mim há muito tempo. A alegria maior que todos saber que sou sua herança eterna e inabalável, dada a ele por seu Pai, quando a mim não havia terra. Amor eterno deverá ser o travesseiro de minha cabeça esta noite. E esse é o devocional do dia 27 de fevereiro. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia. Tenha um bom resto de sexta-feira e até o próximo.